Vai começar Mochilinha Podcast. Um oferecimento. Coca-Cola Rosalia. O sabor da transformação. Experimente você também. Quer um clube de compras e produtos importados com exclusividade? Seja Sans Club. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso Mochilinha Podcast. Hoje um programa muito mais que especial com ele, meu querido Wilson, que participou do MasterChef profissional do ano passado. E ele tá aqui, esse cara aqui é incrível, a gente vai bater um papo muito legal hoje. Wilson, seja bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você assistir, tudo bem? Opa, tudo bem, prazer estar aqui, poder trocar essa ideia, bater um papo. Vamos lá, que tem muita conversa boa, muita história para contar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito bem, então, Wilson, primeiro que pra gente começar, eu queria saber como é que a cozinha entrou na sua vida, como é que foi o começo aí da sua carreira como cozinheiro? Então, eu sempre fui muito curioso e a minha mãe me incentivou muito, porque ela cozinhava pra gente, fazia sempre coisas diferentes, né? Incentivava a gente a comer, fazia legumes, tudo. Então eu sempre tive uma admiração muito grande pela cozinha ao ver minha mãe cozinhar. E meus pais eram missionários, trabalhavam, né, com missões, e minha mãe sempre que assumia a cozinha, tanto para cozinhar para a equipe, quanto para cozinhar para as pessoas, fazer, e aquilo me encantava muito. Então eu sempre gostei de cozinhar. Com, sei lá, 7, 8 anos eu já cozinhava, ajudava ela a fazer comida. A minha mãe, ela tinha ela tinha uma coisa que ela ensinou para mim, que assim, homem tem que saber fazer de tudo, tem que saber cozinhar, tem que saber costurar, tem que se virar. Então ela não deixava não, ela ensinava pra gente, tá? Então eu sempre tive essa coisa da cozinha por causa da minha mãe. E aí comecei a cozinhar, com uns 15, 16 anos eu já cozinhava em buffet da família, ia ajudar, um chapeiro, fazia lanches, e começou cedo assim. E aí, cara, quando eu viajei para os Estados Unidos, com 18 anos, que eu tive contato com a gastronomia mundial, né, com aquela coisa de vários, eu falei, não, é isso que eu quero para mim. E daí eu comecei a estudar, a trabalhar lá, comecei primeiro como ajudante, aí voltei para o Brasil, fiz um curso de gastronomia, focado até para gastronomia brasileira. E, cara, daí já saí cozinhando e não parei mais. Bom, a gente sabe que você é carioca, né? Quais foram os primeiros pratos que você aprendeu a fazer? Tem alguma lembrança da infância? Então, os primeiros pratos que eu aprendi a fazer, eu acho que foi, né, o básico, o que minha mãe ensinava pra gente. Ela ensinou a gente a fazer arroz, fazer feijão, né, fritar um bife, temperar, tal. Ela fazia muito, minha mãe era muito versátil, ela inventava uns negócios. Então acho que essa coisa também da criatividade eu peguei muito dela, que minha mãe não tinha o que comer, tinha óleo, tinha farinha de trigo, ela fazia uma massinha de farinha de trigo, abria uns biscoitinhos, fritava e dava pra gente comer no lanchinho da tarde, e chamava de preca, que ela falava que quando a situação estava precária, era o que dava para fazer, mas a gente não deixava de ter algo para comer, algo diferente, interessante. Então, eu tenho muitos da minha mãe. E quando eu comecei a trabalhar, e aí no curso de gastronomia foi legal, porque aí eu lembro assim que antes do curso de gastronomia, que eu trabalhava de ajudante de cozinha, de lava-prato, garçom, que eu entrei no restaurante, naquela época a internet não era como hoje, que você podia entrar na internet, pegar uma receita lá e tentar fazer em casa. Não, era você comia e você pegava um livro de receita e, peraí, vou tentar fazer. Então eu tive várias tentativas frustradas de, tipo, eu tentei fazer polvo, nossa, ficou borrachudo. Tentei fazer, uma carne, errei o ponto e tal. Então, quando eu fiz o curso, que aí você começa a aprender técnicas e tal, e aí sim, os primeiros pratos que eu fiz de curso, né, e tal, eu tenho lembranças muito boas. Eu acho que assim, o primeiro prato mais elaborado que eu tenho assim, a memória muito legal de fazer foi risoto. Foi
foi uma coisa que marcou para mim. A gente teve várias aulas, tava tendo aulas lá, e aí o primeiro módulo de receita que a gente ia fazer era arroz. E aí começamos com risoto. E aí conheci um arroz que eu nunca tinha conhecido na vida, nunca tinha ouvido falar de arroz arbóreo, nunca tinha ouvido falar de... Já tinha comido risoto, mas não sabia. Imaginava que era creme que botava para dar aquela... E aí aprender aquela mágica de você transformar o arroz e o processo que ele solta amido, aí ele vai ficando cremoso naturalmente, aí você finaliza... E aí empratar aquele prato bonito. Acho que a minha primeira recordação de um prato que eu fiz, assim, que deu certo, e que foi risoto. Aí sabe como é que era? Minha família passou uma semana em casa comendo risoto, porque eu comprei arroz arbóreo e fiz risoto pra caramba. E acho que é isso. Queria que você contasse, Wilson, pra gente como é que foi a sua experiência nos Estados Unidos. Meu pai foi convidado para trabalhar, né? Eu falei, meus pais eram missionários, e meu pai foi trabalhar numa comunidade brasileira, uma igreja brasileira, que é uma comunidade lá nos Estados Unidos, que faz parte de uma outra igreja americana, tal, um ministério de uma igreja, tal. E o meu pai sempre trabalhou com pessoas, aconselhamento, né? Meu pai era um aconselhador, um cara que cuidava de famílias, o foco deles eram famílias, e eles fizeram um convite para o meu pai ir trabalhar nessa igreja lá. Eu lembro que eu tinha 18 anos, e eu já gostava de cozinhar, mas ainda não tinha ideia do que eu ia fazer da minha vida. E aí meu pai foi, eu tive a oportunidade de ir como acompanhante, e aí cheguei lá, estava estudando ainda, mas aí você começa a conhecer restaurantes, é muito... Hoje, aqui no Brasil, pra gente, tem isso, né? É muito acessível. Você pode ir... Hoje você... o que eu tô a fim de comer? Hoje eu quero comer um sushi, né? Uma comida japonesa. Hoje eu quero comer uma comida da Mongólia, a gente encontra. Aqui em São Paulo, então, é muito mais rico. Então, eu quero comer uma comida italiana de verdade, como comida árabe. Aqui, a gente hoje... Principalmente com a internet, né, que antigamente de repente até tinha, mas ninguém sabia porque, né, a propaganda era complicada. Hoje com a internet, hoje você consegue, mas naquela época, aqui no Brasil, eu não tinha acesso a restaurantes, a coisas. Eu era mais encantado pelo trabalho que minha mãe fazia do que por um trabalho de um chefe renomado. E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos e me deparei com aquele mundo de gastronomia, de chefes conhecidos, de programas de televisão que você vê, e você sai para comer e come aquela comida da Índia, não sei. Eu me apaixonei, falei assim, não, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho que eu arrumei em restaurante nos Estados Unidos foi de garçom. Eu queria entrar na cozinha, não tinha vaga na cozinha, e aí o chefe falou para mim, olha, eu tenho vaga aqui de garçom, você não quer entrar de garçom? E aí se apareceu uma oportunidade, você entra para a cozinha. Eu falei, quero, tá, um restaurante italiano. E entrei, comecei a trabalhar como garçom, fui indo muito bem, tá? Trabalhava bem, ganhava uma gorjetinha boa. E aí chegou um dia que o chefe falou, olha, saiu um ajudante de cozinha, você quer entrar para a cozinha? Eu falei, agora. Ele falou assim, você sabe que o salário é menor, você não vai ter gorjeta. Tem certeza? Eu falei, não, eu quero entrar para a cozinha, não é para ganhar dinheiro, não, é para aprender. Aí comecei a ajudar, né, na cozinha. E... cara, me apaixonei. E aí... Só que lá nos Estados Unidos, o tempo que eu fiquei, já tava no período de volta, que eu voltei porque meus pais ficaram doentes e voltaram para o Brasil para se cuidar, né? Depois de 6 anos lá. E eu tinha acabado de entrar na cozinha. Assim, tava meses na cozinha. Mas eu voltei por causa dos meus pais para ajudar. E na volta, quando eu cheguei, eu logo busquei um curso de gastronomia, inclusive um curso de gastronomia lá no Rio, numa ONG. Foi um curso pela prefeitura, com diploma, tal, um curso técnico, mas eu entrei, comecei a aprender, e já saí trabalhando num restaurante super, super renomado no Rio, Garcia Rodrigues, um restaurante francês, e aí o resto é história. Eu corri atrás para aprender, eu sou muito sugador de conhecimento. Tudo que eu podia aprender, eu ia aprendendo, e fui me especializando. Agora, a pergunta-chave que a gente quer saber, como é que surgiu a oportunidade de você participar do MasterChef. Conta como é que foi essa história. Então, a minha história da participação no MasterChef é muito surreal, porque eu sempre acompanhei o MasterChef desde a primeira edição,
desde a primeira edição. Eu já acompanhava nos Estados Unidos o MasterChef americano, da Austrália, que são mais antigos, né? E eu acompanho o MasterChef desde a primeira edição, sempre assisti, gostei e tal. E quando eu me interessei de me inscrever, não tinha profissional. E as regras para o amador é você não pode ser profissional. Eu já trabalhava em cozinha, carteira assinada, era cozinheiro, não podia participar do MasterChef porque era para amadores. E aí, depois de um tempo, começou. Aí teve o primeiro MasterChef profissional. Aí eu falei, caramba, que legal assistir. É outra pegada, cara. Ver o amador e ver o profissional é outra pegada. E sempre gostei, mas nunca parei para me inscrever. Sempre trabalhando muito, na verdade, eu nunca tinha tempo para me inscrever. Ou não criava tempo para me inscrever. E aí a vida segue. Casei não, tive filho primeiro, depois casei com a minha esposa. Mas aí eu tive um filho, Arthur, e é meu xodozinho, a gente vive grudado. E ele veio crescendo junto comigo, vendo televisão comigo, vendo os programas de gastronomia comigo. Ele tem hoje 10 anos, e aí no começo do ano, né, 2022, a gente estava assistindo um programa de gastronomia no MasterChef, estávamos assistindo um episódio antigo do MasterChef, e ele sentou comigo do lado e falou, papai, por que você não vai participar desse programa? Você ia ser incrível. Ele é o meu maior fã. Ele, pai, você ia ganhar o MasterChef se você fosse, que você quer. Aí eu expliquei, aí você escreve, eu falei, filho, MasterChef, não, papai não pode porque não é para profissional, é só para amador. Quando eu abri a inscrição para profissional, aí o papai pode se inscrever. Aí ele virou para mim e falou assim, papai, você promete para mim que você vai se inscrever? Prometo. Pode deixar que você vai. Só que assim, a gente estava vindo de uma pandemia brava. Já tinha 4 anos que não tinha MasterChef profissionais. Eu falei, cara, não vai ser agora, beleza, vamos tocar a vida. E dito e feito, não passou uma semana, eu tava indo pro trabalho no ônibus, olhando o Instagram, e aí apareceu uma postagem de um ex-participante do MasterChef falando, olha pessoal, abriu a inscrição para o MasterChef profissionais. Se eu não me engano, acho que foi o Ravi. Ele abriu a inscrição para o MasterChef profissionais, se você é chefe, se você é cozinheiro, trabalha, vai lá, se inscreve. Aí eu falei, caramba, eu prometi pro meu filho, cara, e agora? Eu tenho uma coisa que meu filho é autista e ele tem uma memória incrível e uma sensibilidade também incrível. Então, assim, eu falo para as pessoas que vão, meus parentes que falam, Arthur, vou te dar isso. Eu falei, gente, olha, se você for dar alguma coisa para ele e você falar que vai dar, dá, porque ele não vai esquecer. E toda vez que ele te encontrar, ele vai te cobrar. Você fala, vou te levar no zoológico. Toda vez que ele te encontrar, ele vai falar assim, quando é que a gente vai no zoológico? E tal. Então, assim, eu tenho essa coisa comigo que eu não quebro minhas promessas com ele, para não criar frustração e tal. Então, e ele é muito ansioso, ele tá sempre perguntando, e aí? E aí, quando eu vi, eu falei assim, não, eu tenho que me inscrever agora, é honra, meu filho pediu, sem ideia de como era o processo, aí entrei no site, fui ver lá a inscrição, aí tinha que preencher um formulário e mandar um vídeo no YouTube, você fazendo uma receita, a sua inscrição para o MasterChef. Aí eu falei, cara, nunca gravei nada. Meu Instagram na época tinha dos 300 amigos, que eram amigos, né, próximos, e 2 fotos, uma foto do meu filho e foto de um prato de comida. Era o que tinha no meu Instagram, eu nem olhava direito. E aí nunca gravei nada, nunca postei nada na internet. A minha rede social era só para comunicação com os amigos, para manter contato, né, o pessoal de fora e tal. E aí eu falei, não, é honra, eu vou fazer. Então, liguei para um primo meu que trabalha com televisão, trabalha numa emissora na área jornalística. E liguei para ele, né, o cara que eu conheço de televisão, meu primo, primo, pô, isso, vou fazer a inscrição no MasterChef. Só que eu não sei gravar, tu me ajuda, você pode editar para mim? Eu gravo aqui no meu telefone, mando para você, você edita para mim o vídeo. Ele falou, olha, primo, minha área não é essa, eu sou jornalista, mas eu tenho uma galera que, quando eu estava fazendo faculdade, eu conheci uns amigos que fazem isso, inclusive os vídeos que eu precisei fazer, eles que editaram para mim,
eu posso ver com eles. Falei, só que tem que ser no amor, que não tem condição. Falei pra ele, falei assim, eu tô me inscrevendo por causa do Arthur, que o Arthur me fez prometer que ia me inscrever e eu não vou descumprir minha promessa, eu vou me inscrever. Aí ele falou, não, eu vou conversar aqui. Aí, dito e feito, uma amiga dele ligou e falou, oi, Wilson, tudo bom? Já falei com o Thiago me falou tal, que você vai se inscrever no Masterchef. Ela falou, não, manda pra mim que eu edito pra você sem problema. Aí peguei, me preparei tudo, a receita. E aí, meu pensamento foi o seguinte, se eu tô fazendo pelo meu filho, eu não vou mandar e apresentar um prato, sei lá, eu falei assim, vou fazer o que o meu filho gosta. Vou fazer um prato pro meu filho, homenagem pra ele. E o meu filho é apaixonado por tutu de feijão. Eu lembro que uma noite eu cheguei de madrugada não, assim, de noite do trabalho, cansado, tinha um feijão pronto lá. Ele falou, papai, eu tô com fome. Aí eu fui ver o que tinha para comer, lá tinha um feijãozinho, sempre tem farinha em casa, tinha um ovinho e tal. Eu falei, ele nunca comeu, eu vou fazer. Eu falei, papai, vou fazer. Fiz lá um tutuzinho bem gostosinho, fritei um ovinho, botei por cima. Aí dei para ele comer, rapaz, ele ficou deslumbrado. Papai, o que é isso? Porque eu falei, filho, é feijão com farinha. Aí ele, não, isso é muito bom. Ele ficou, todo dia falava, papai, faz um feijão com farinha, faz aquele feijão com farinha. E aí é um dos pratos favoritos dele, o tutuzinho de feijão com farinha. Aí eu falei, eu vou fazer a minha versão do feijão com farinha para apresentar no restaurante, né? Então eu cozinhei, fiz um prato, fiz um tutu de feijão bem carregado de carne, com bacon, linguiça. Aí servi com bananas glaciadas, banana tal. Um ovo, em vez de ovo frito, fiz um ovo pochê, fiz uma cebolinha crisp, fiz um prato bem apresentado. E mandei. Quer dizer, gravei tudo lá com o pessoal, lá me ajudou, minha equipe, gravei até no hotel que eu trabalhava. Gravei e mandei para ela. Não passou meia hora, ela me liga e falou, cara, Wilson, tá uma porcaria teus vídeos. Aí eu falei, mas o que houve? Ela falou, não, cara, o áudio tá muito ruim, você gravou uns na horizontal, outros na vertical, eu não tenho como editar isso. Aí eu falei, caramba, tá, como é que eu faço? Me explica aí como eu tenho que fazer, eu faço de novo. Ela, tá, pera um pouquinho. Aí esperou um pouco, aí ela falou pra mim, olha, meu esposo, ele também trabalha com edição, ele trabalha numa empresa e tal, só que ele tá montando uma empresa para ele e precisa de portfólio, né, de material para ele apresentar. E ele perguntou se ele não pode aí no teu trabalho gravar com uma câmera profissional, com microfone, e aí ele grava e faz a edição para você de graça, porque aí já fica o portfólio para ele. Aí eu falei, ele pode ir aí? Eu falei, claro, pô, pelo amor de Deus, o que é isso? Pode vir sim. E ele foi, a gente gravou de novo a mesma receita, fez, ele gravou, ele falou comigo, só vamos fazer esse modelo aqui que eu vi, que foi inclusive do Ravi. Ele falou, o vídeo de descrição do Ravi é assim, eu gostei do formato, vamos fazer assim a edição e tal. Falei, beleza, fizemos, ficou muito legal. E aí sim, agora eu tava com tudo pronto, né? Fiz a minha inscrição, mandei o meu vídeo, mostrei pro meu filho, fizemos junto, eu falei, filho, agora, pum, papai tá inscrito no Masterchef. Aí ele, papai, você vai entrar e você vai se dar muito bem, você vai arrasar, você vai ganhar. Eu falei, filho, olha, calma, a gente se inscreveu. Papai entrar já é outra coisa. São milhares de pessoas aqui no Brasil se inscrevendo, milhares de profissionais, pessoas com muito mais bagagem que o papai e tal. Então, assim, não é fácil. Mas o primeiro passo, o que eu prometi, se inscreveu. E ele falou, não, mas você vai entrar. Rapaz, eu falei, beleza, vamos embora. E passou-se, sei lá, um mês depois, eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação e, assim, coincidências atrás de coincidências. Eu estava num ponto do restaurante que era o único lugar que tinha sinal de telefone. Porque nossa cozinha era um subsolo e era muito distante, né, parede de concreto e tal. Então o sinal de telefone era muito ruim. E aí eu estava justamente, antes de começar o serviço, no cantinho onde tinha sinal,
eu tinha respondido a minha esposa uma mensagem e coloquei o telefone na bancada, justamente onde tinha sinal. E estou trabalhando. Meu telefone tocou, nunca deixo meu telefone, né, para tocar, tá sempre para vibrar. E aí, por um acaso, meu telefone não estava com volume, que eu nunca deixo meu telefone com volume, principalmente no trabalho. E meu telefone tocou, eu vi uma ligação de São Paulo, ia começar o serviço, eu falei, nunca tendo telefone, eu falei, cara, alô? Oi, Wilson, tudo bom? Aqui é a produtora do MasterChef, a gente recebeu a sua inscrição, a gente analisou e queria dizer que você passou da primeira fase e a gente quer fazer mais um... Você passou para a próxima etapa do MasterChef. Você está interessado em participar? Eu falei, claro, com certeza, sim e tal. Então a gente vai mandar um e-mail para você, vou mandar as instruções, vou te mandar um WhatsApp, a gente continua em contato para a próxima etapa. E aí eu desliguei o telefone assim. A minha gerente, na época, passou na minha frente, olhou para mim, Wilson, o que aconteceu? Você está pálido? Eu falei, chefe, eu acabei de receber uma ligação do MasterChef que eu passei para a próxima etapa. Aí ela, nossa, que legal, tal, ficamos felizes. Aí, nessa conversa assim, e eu ainda estava assim, mas será que é verdade? Aí, toca a notificação, chegou o e-mail mesmo lá do MasterChef, dizendo, parabéns, Wilson, você... Aí eu falei, caramba. Cheguei em casa, contando para minha esposa e meu filho, eles ficaram... ele falou, tá vendo, papai, tá vendo? Eu falei, calma, mas ainda não tá em nada. E aí, como a nossa edição, por conta da pandemia, foi tudo... A maioria das coisas foram online, né? Então, essa entrevista nossa foi online. Eu tinha que fazer mais uma receita, ali em 20 minutos, e fazer uma entrevista. E aí, fiz essa entrevista, assim, sei lá... Quando ela falou para mim, ela falou, tipo, numa sexta-feira para segunda-feira fazer a entrevista. Beleza, fiz. Aí fiz a entrevista, conversei, falei da minha vida, tal. Finalizei mais um prato, tal. Beleza. E aí, depois dessa etapa, aí demorou. Aí demorou um bom mês e meio, assim, sabe? Demorou até que me ligaram e falaram, Wilson, olha, te avisar que você passou dessa etapa do MasterChef. E a gente queria saber se você pode vir aqui em São Bernardo do Campo semana que vem para fazer o teste gravado. Que é aquele teste igual do programa mesmo, lá com a bancada, que você vai ali cozinhar com mais 12 pessoas e tal. E aí, você pode vir, aí que tá a história que eu tinha tido uma lesão na perna, e fiquei internado, e aí eles me ligaram, eu tava tendo alta do hospital, indo para casa. Eles me ligaram, perguntando se na semana seguinte eu podia participar do MasterChef. Ir lá fazer a prova, eu falei, claro, com certeza. E aí eu fui, e eu já tinha esquecido, eu já tinha desencanado, tirado, não foi, já devem estar gravando e tudo, sei lá. E aí me ligaram, eu fui. E fui assim, eles falaram, vem, a gente precisa que você fique em São Bernardo aqui uns 2, 3 dias, que é o tempo que demora para sair o resultado, e se você passar, a gente já avisa, se você não passar também, a gente avisa, e se você passar, você já vai assinar o contrato que a gente vai começar a gravar, tipo, na mesma semana. Aí, ok, acho que eu passei uma semana em São Bernardo, num hostel que eu gravei, já veio a resposta, você passou, agora a gente vai assinar contrato, fazer o exame de Covid, que a gente tem que fazer toda semana, e se tiver tudo certo, o mais assustador era o exame, porque falava, se tiver com Covid, já está eliminado, infelizmente não vai poder participar. E aí eu lembro que eu fiquei no quartinho do hostel, eu saía para comprar comida e ficava lá, não saía para passear, saía para fazer nada com medo de pegar o Covid. E aí foi esse processo assim, sem convite, sem nada, só com a minha inscrição. E eu digo que foi a fé do meu filho, que meu filho falou que eu ia entrar, e acreditou, e eu entrei, e lá dentro aí já é o que vocês viram. Mas a minha história de entrada foi essa. Eu fiz porque meu filho mandou. E que bom que deu certo. Bom, deixa eu dar um recadinho agora pra vocês acompanhem esses recadinhos, a gente já volta com a entrevista com o Wilson.
Para você que está assistindo o Mochilinha Podcast, eu queria dar um recado muito bacana. Aqui em Sorocaba tem uma empresa chamada Watts Sorocaba. O que acontece? Mobilidade urbana. Você que está aí, que quer economizar, que quer ter o seu veículo, a sua moto elétrica, scooter elétrica, gente, eu indico a Watts aqui em Sorocaba. Além da Watts poder te dar muito mais conforto, muito mais liberdade e economia, é claro que tem os melhores, as melhores scooters. Tem muito modelo bonito, muito modelo bacana. E além da economia, que você não gasta gasolina, a energia é super baixinha. Então, gente, eu indico para vocês, Watts Sorocaba e, é claro, do meu amigo Cássio, mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o Júlio, a todo mundo que está assistindo o Mochilinha Podcast. Se você quer mobilidade urbana, ainda com qualidade, conforto e um precinho muito bacana, é só falar que assistiu o Mochilinha Podcast. Eu vou deixar o QR Code aqui e aí você entra em contato com eles, tá legal? Watts Sorocaba é essencial para toda a vida. Eu já mostrei pra você imagens em vários programas aqui do Mochilinha, mas se você tá procurando um local que é pra você fazer um encontro, quer você fazer seu evento, um lugar super bacana, eu vou indicar a Sorohuca aqui em Sorocaba. Fica na Mascarenhas Camelo, número 792, e além de ser nosso parceiro, agradecer ao Jô, ao Thiago, a toda a equipe da Sorohuca, que sempre recebem a gente com muito carinho aqui pras gravações do Mochilinha Podcast. Você pode comprar, tem charutos, você pode ir lá para poder comprar narguilés, enfim, todos produtos especializados e claro que você tem uma variedade de produtos. E assim, a gente está mostrando as imagens para vocês. Passa lá na Sorohuca, na Mascarenhas Camelo, fala com o Thiago, fala, assisti o Mochilinha Podcast, eu quero um preço muito legal para comprar produtos aqui, isqueiros, enfim, tem muita coisa legal. Então passa na Sorohuca, eu vou deixar o QR Code aqui, claro, do contato deles, para vocês falarem que assistiram o Mochilinha Podcast. Sorohuca é nosso parceiro aqui do Mochilinha Podcast. Mais um recadinho para você que vai se casar, e é claro que para você que é a noiva, que você é a madrinha, um grande problema é ficar muito tempo em pé, não é? Dói ou não dói o pé? Então, a Gláucia Freitas Sapatos e Acessórios tem uma solução para você. Você vai chegar até ela e falar, Gláucia, eu vou me casar ou eu vou ser madrinha, quero um sapato especial. Além dela fazer sob medida para você, você vai ter um atendimento muito personalizado, um sapato exclusivo para o dia mais importante da sua vida. E é claro que além de você comprar o seu sapato, você pode também chegar para a Gláucia e ter modelos exclusivos. Olha que legal. É seu, é o seu dia, você merece. Então eu vou deixar aqui o QR Code para você falar direto com a minha querida Gláucia e falar que você quer um sapato exclusivo para a sua festa, a sua ocasião especial. 15 anos, enfim, tem todo tipo de sapato pra você, certo? E o melhor, é tudo exclusivo. Então eu vou deixar o QR Code aqui, fala com a minha querida amiga Gláucia, pede um preço especial que ela vai fazer pra você. E claro, diga que assistiu o Mochilinha Podcast. Gláucia, obrigado pela parceria, por estar sempre aqui com a gente, viu? Eu vou dar uma dica pra vocês agora que além de tradição e além de ter produtos com qualidade, essa empresa eu, claro, sou suspeito para falar. A Fagundes Estamparia, há mais de 40 anos no mercado, traz muitas possibilidades para você deixar a sua empresa também uniformizada. Pois são camisetas e moletons personalizados para a sua empresa. Além de toda a variedade de cores, de tamanhos, você vai até a Fagundes Estamparia, fala com a Juliana, fala, Juliana, assisti o Mochilinha Podcast, eu quero um preço muito legal, porque eu sei que aqui a gente vai criar algo personalizado. Ela, a Carol, toda a equipe da Fagundes Estamparia vai atender você, é claro, com muito respeito e também, claro, com exclusividade. Então, Fagundes Estamparia, vai até lá, fala que assistiu o Mochilinha Podcast. Eu vou deixar o QR Code deles aqui, é só entrar em contato pelo WhatsApp e eles vão te fazer um preço muito legal. Fagundes Estamparia também é apoiador do Mochilinha Podcast. Você já viu falar do maior clube de compras de Sorocaba e região? Pois eu tô falando do Sans Club. O Sans Club é um clube de compras muito bacana. Lá você encontra vinhos importados, chocolates importados, produtos muito exclusivos. E é claro, se é exclusivo, é bom, é bacana e a gente indica. E vou te falar o seguinte, eu vou deixar um QR Code aqui, você vai entrar nesse QR Code, vai clicar no QR Code, se tornar sócio e vai ganhar
R$75 de cashback na sua primeira compra. Sam's Club é um clube diferente, é o maior clube de compras de toda Sorocaba e região. Então, o que você está esperando? Entra, clica aqui, já se torna sócio e vai poder comprar produtos exclusivos na Sam's Club. Agradecer a minha querida Fátima, mandar um abraço para ela também, toda a equipe do Sam's Club, porque sempre estão mandando para a gente produtos exclusivos. E olha que legal, tudo especialmente aqui pro Mochilinha Podcast. Então você se torne sócio, ganhe R$75 de cashback e, claro, faça parte do maior clube de compras de Sorocaba e região. Obrigado, Sam's Club, por ser patrocinador e também apoiador do nosso Mochilinha Podcast. Como é que foi a sensação de você estar no maior programa de gastronomia da história? A hora que você entrou, que você viu todos aqueles estudos, a gente como imprensa, a gente tem uma ideia mais ou menos, né? Mas como é que foi entrar no MasterChef? Foi tudo muito surreal, assim, todo o trabalho de produção que eles fazem é incrível. Então, assim, eles mantêm a gente isolado, assim, a gente não sabe quem vai participar junto com a gente não sabia nada de ninguém, a gente ficou isolado. No dia da primeira gravação, a gente ficou num camarim sozinho, e eu só caiu a ficha, eu tô no MasterChef, quando eu entrei no estúdio, vi lá a bancada, a cozinha, cara, realmente a gente não tem ideia do que é, porque você vê só, né, os personagens. Cara, mas para gravar, a equipe, câmera, são, sei lá, eu não tenho a mínima ideia, mas parecia um varal de câmera, era um monte de câmera suspensa, era câmera aqui, câmera ali, um monte de cameraman, e uma equipe de produção enorme, todo mundo com a sua pranchetinha na mão para anotar, e você fica... é muito engraçado que a primeira coisa que eles instruíram a gente conheceu a diretora, ela falou assim, gente, não olhem para a equipe, não preste atenção na equipe. A gente não existe. Foca aqui e nos jurados. É aqui. Não. Só que não tem como você olhar aquela estrutura toda, aquela magia do cinema, né, de gravação, e você não ficar, nossa. Então a gente ficava de vez em quando olhando e tal, o pessoal gravando, o pessoal trabalhando. E assim, é incrível. Então, e aí, quando eu entrei na cozinha, no estúdio, que eu olhei, e foi engraçado que eles fizeram uma fila com a gente, então tava todos os participantes, só que a gente não sabia quem era quem, não tinha como, né? E aí, quando entrei, que olhei, que vi aquela cozinha, que a gente tava ali, se conheceu assim rápido, né, os participantes, oi, tudo bem, tudo bom, eu sou o Wilson, tá, pá. Olhou os equipamentos, as coisas, e você fica deslumbrado. Aí entra a Ana, Paula Padrão, boa noite, gente. E tu fica, caramba, tá acontecendo, realmente é de verdade. E aí entra os chefes e você fica... Não sei, cara, acho que pode ser a pessoa mais séria do mundo, que você vai ficar bobo, que nem crianção lá. A gente tava na postura, porque a gente é profissional. Tá todo mundo na postura aqui, sério, tudo bom, chefe? Mas por dentro tava, tô no MasterChef. Então foi, cara, foi muito legal. A primeira impressão da cozinha foi... A gente vê no Amador, o pessoal é muito mais emotivo, né? Aquela coisa do, eu tô no MasterChef! E aí foi aquela que caiu a ficha, porra, a gente tá no MasterChef. Então cara, foi incrível, incrível. A chegada na cozinha foi muito, muito legal. Qual foi, verdade, qual foi, Wilson, sua maior inspiração para participar do MasterChef? Você tem algum candidato que já passou, que você seguia, ou que você, como você assistiu todas as temporadas do MasterChef, quem te inspirou? Então, profissionais, eu admiro muitos profissionais que já passaram pelo MasterChef, que hoje têm suas carreiras. Eu admiro muito a Daisy, da primeira temporada do Profissionais. A participação dela, para mim, foi incrível. E vários outros chefs também, pessoas que passaram pelos MasterChefs. Mas eu nunca tive como referência, como admiração, sim, mas não como referência. As minhas referências estavam mais enraizadas
nos restaurantes e nos estilos de gastronomia que eu aprendi. Mas, quando eu cheguei, eu falo assim que eu passei o tempo todo, antes de começar, antes da primeira prova do MasterChef, eu estava num conflito muito grande justamente por isso. O que eu vou fazer? Vou pela linha francesa, que é a minha base, que é onde eu comecei no restaurante francês. Eu trabalhei num restaurante espanhol, com bastante comida da Espanha, assim, passei tapas e um monte de coisa. Trabalhei em restaurantes que eram contemporânea. Eu cozinhei no estado para o governador do Rio de Janeiro e a gente tinha um cardápio, assim, a gente fazia muita coisa diferente de comida brasileira, comida de outros países. Então, assim, a gente tinha um leque muito grande de fazer coisas. E aí eu tava, cara, o que eu vou apresentar? O que eu vou fazer? E eu sempre tive isso comigo, que, assim, eu tenho a minha escola, o que eu trabalhava, o que eu atuava, mas eu sempre tive uma paixão pessoal minha de gastronomia que eu nunca tinha colocado em lugar nenhum, nunca tinha feito em lugar nenhum, nunca tinha trabalhado, que é justamente a cozinha de afro-influência, afrodescendência, comidas tribais da África, né, do continente africano, a gastronomia afro-brasileira, né, que teve influência do povo escravizado aqui no Brasil, e quando eu morei nos Estados Unidos eu também conheci a gastronomia do povo escravizado lá nos Estados Unidos, que foi criando uma gastronomia incrível. Só que sempre foi hobby, foi mais uma coisa de admiração, de pesquisa, do que de botar em prática. E aí eu lembro que foi a primeira prova que desceu a língua de boi, que eu falei, caramba, língua de boi. Tá, conheço língua de boi, minha mãe fazia muito para nunca cozinhei em lugar nenhum, restaurante nenhum. Mas cozinhava em casa, minha mãe adorava a língua, minha mãe fazia língua tudo que é jeito, eu adorava a linguiça sopadinha da minha mãe. Aí eu falei, cara, vou fazer uma língua ensopada do jeito que minha mãe fazia, bem gostosa. E vou fazer, sei lá, porque ela fazia pra gente ou com polentinha, ou com purê, né, tal. Ou com batata. Eu falei, vou fazer, né? Fui nessa pensando assim, vou fazer a comidinha da minha mãe e tal. E aí quando eu cheguei no mercado, tava pegando as coisas, eu vi que tava todo mundo indo pro mesmo caminho, pegando polenta, pegando batata. Aí eu falei, cara, se eu for nesse pensamento, eu vou ser só mais um, não vou me destacar, não vou fazer nada diferente. E aí eu tava na cabeça, que eu tava olhando também, eu ficava estudando para o programa e ia no meu hobby ver receitas africanas, e eu tinha visto uma receita de fufu, que era diferente das receitas de fufu que eu conhecia, né? Que o fufu é uma massa que é feita à base de batata, em lugares é à base de amido só, à base de farinhas e tal. E eu vi uma receita diferente de fufu, que era com banana da terra e aipim, e era batido cru e depois ia cozinhando. Começava tipo um mingau, depois ele virava a massa. E ficava tipo um aligô, meio... E eu tinha visto isso. Eu falei assim, caramba, eu vi isso. Tinha visto isso na noite anterior. Antes de dormir, eu tava vendo os vídeos lá, vi. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou sair do tradicional aqui dos caras. Vou fazer uma guarnição africana, fazer um fufu para comer que eles fazem justamente para comer com sopas, com caldo, que aí eles vão molhando assim no caldo para comer. E aí eu falei assim, vou fazer o fufu, que vai sair do convencional aqui. Beleza, eu de repente me destaco nessa prova, ou pelo menos vou ter feito algo diferente. Mas nunca tinha feito. Nunca tinha executado a receita. Era simplesmente reproduzir algo que eu vi, que é aí que está o diferencial do profissional para o amador, né? A gente vê uma receita na internet, vê alguém fazendo alguma coisa, a gente entende o processo, entende a transformação do produto, a gente sempre entende o que acontece, né, na alquimia ali. Então a gente consegue reproduzir. A gente vê alguém fazendo, a gente consegue reproduzir. Aí eu falei, não, vou fazer. Vou fazer e não pensei mais nada, peguei os ingredientes, falei, vou fazer. E aí, primeiro eu tratei a língua, botei na pressão, aí comecei a fazer. E aí, inclusive, isso eu só vi na edição depois. O pessoal que tava no mezanino tava tipo, olha lá o que ele tá fazendo, ele tá batendo um negócio cru, agora tá jogando na panela, o que esse cara tá fazendo? O Michel conta essa história até hoje, que a gente para pra falar e fala assim, cara, eu tava falando assim, lá que burro, vai dar tudo errado, vai virar uma cola, isso vai ficar horrível. E
E aí, quando eu servi, ainda muito apreensivo, eu não sabia o que eles iam achar, não sabia o que ia ser, tal. Durante, eles perguntaram o que você tá fazendo? Eu falei, fufu. E eles, o que é fufu? Eu falei, não, chefe, é um prato da África. Vou trazer a África hoje aqui para vocês, tal. E aí entreguei. E eles se surpreenderam. Tava gostoso, tava bom, tava bem temperado. Eu ganhei essa prova. E aí bateu, aí virou a chave na minha cabeça. Eu falei, cara, para que eu tô me matando aqui, desesperado, tentando pensar no que eu vou apresentar, que são coisas que eu aprendi, que é genérico, né? Que é padrão, né? Todo mundo cozinha, todo mundo que é profissional conhece desse tipo de gastronomia, e fazer uma coisa que as pessoas não conhecem tão bem, fora vai ser fora da minha zona de conforto, então eu vou poder me testar e apresentar coisas diferentes. E aí, durante o programa, foi incrível porque eu pude apresentar várias coisas que são da cultura africana, da cultura negra, e acabei virando assim, referência no programa. O Wilson é o cara da fusão de comida de gastronomia negra e tal. E aí eu saí do programa com uma identidade. Eu falei assim, cara, é isso, para que eu vou ficar apresentando o que todo mundo já conhece, se tem um lado da gastronomia que as pessoas pouco conhecem, às vezes come, mas não sabe de onde veio, não sabe a história por trás daquilo. Eu sou um cara muito apaixonado por história. E foi isso. Minha participação no MasterChef, eu pude ser eu mesmo, eu pude cozinhar algo novo, que para mim é novo, pude misturar e criar e fazer coisa. Então foi muito difícil a participação, porque são difíceis, mas para mim, pessoal, foi muito incrível por causa disso. Eu criei uma identidade que eu não tinha. Quando você foi passando pelas fases, pelas etapas e tudo mais, claro, o programa é gravado, né? Mas aqui fora, eu lembro que muitos te viam como favorito. Como é que você se perdeu? Que momento que você se perdeu no MasterChef? Cara, então, eu comecei muito bem, né? Comecei forte, ganhei a primeira prova, depois ganhei uma prova em equipe e estava bem confiante. E aí tomei um cascudo na prova de carne, que fiz uma bananinha horrível. E aí depois tava bem assim, tava fazendo o suficiente para passar. Tava sendo assim, suficiente na média para passar. Eu tava um pouco frustrado. Tem cortes que eu falando com o Diego, eu falei com o Diego, eu falei, cara, não tô entendendo, eles estão pedindo isso, estão falando, e eu não tô entendendo o que eles querem, tô tentando fazer e toda hora tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando, e eu, cara, não tô entendendo, mas toda prova eu tentava melhorar. Quando chegou no top 5, que saiu o Enzo, ficou a Thalita, a Nanda e o Diego. Ficou nós 4. Fora que eu falei, acabou, deu pra mim, cheguei no meu limite. Pô, tô com a menina, a Nanda, incrível, nova, cabeça fresca, super criativa, os pratos pareciam pinturas, incrível. Thalita com uma bagagem francesa e técnica demais. O Diego, um monstro da gastronomia. Eu falei, cara, eu acho que é aqui que eu vou ficar. Me conformei de top 4. Tô saindo aqui no top 4. Então, no top 4, eu já entrei com essa de, cara, eu acho que tá aqui. E aí tem um corte muito legal que eles perguntam para todo mundo, quem você acha que vai embora? Eu acho que é o Wilson, Aí eu tava assim, o Diego falou assim, se o Wilson continuar nessa pegada aí, nesse baixo astral aí, eu também acho que é ele. E você, Wilson? Eu falei, eu acho que é o Wilson também. Eu tava assim, eu não tinha desistido, mas eu tava tipo, cara, eu acho que eu cheguei no meu limite. Aí foi a prova do macarrão. Que eu tinha feito macarrão 10 anos atrás, 12 anos atrás, sei lá.
e não fiz, eu acompanhei o processo. No restaurante que eu trabalhava fazia macarrão. Eu acompanhei o processo dali junto, então vi, então tinha uma noção de como é que faz mas nunca tinha feito. E aí, cara, eu fui na raça, no conhecimento, na técnica, na estratégia de fazer um sabor só, tentar fazer um melhor, mais gostoso. Pude botar um pouco meu, porque eu fiz um macarrão com pimenta. Pimenta e recheio de chocolate com lavanda. E aí eu deixei o macarrão bem apimentadinho, depois eu cobri ele com açúcar de confeiteiro e pimenta também, a pimenta caindo. Então ele estava muito aromático e tal. Mas eu integrei, consegui montar a torre que ninguém conseguiu, mas ficou o tempo todo na minha cabeça, calma, porque pode estar horrível. Eu comi e falei, não, tá uma delícia. Mas o jurado pode achar horrível, não passa. E aí eu passei, ganhei a prova, fui pro top 3. E aí eu lembro que eu cheguei aquela noite em casa, contei pra minha esposa, e eu falei, cara, eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui. Pô, por que eu tô me desmerecendo, achando que tal? Eu tenho competência. Técnica e bagagem eu tenho também, tanto quanto. Inclusive o Diego me viu como um adversário o programa todo e eu não me via. Eu fiquei o tempo todo encucado, tipo, por que esse cara cismou comigo? Por que ele acha que eu sou competição dele? Por que ele acha que eu achava os outros muito mais fortes do que eu? Eu falei, por que ele não... Mas ele me viu de igual para igual, me viu e aí, cara, quando foi a prova, eu contra o Diego, pra gente foi a nossa final ali, foi e eu entreguei o prato e os chefes falaram, cara, é isso aí, cara, esse é o teu caminho, segue isso que você vai. E saí com um sorriso. Pra mim, eu ganhei o MasterChef. Pra mim, eu ganhei, porque a experiência no programa, o final, né, toda a reviravolta de vitória, de ganhar confiança, de acreditar em mim mesmo, de entender que, pô, eu tenho que contar também, eu tenho que fazer, né, tal. Pra mim foi incrível. Então, pra mim, eu ganhei MasterChef pessoal, né? A minha participação foi, e o orgulho do meu filho da minha participação foi como se eu tivesse ganhado. Ele ficou, papai, eu queria que você ganhasse, mas ficou muito feliz da minha participação. Então foi isso, foi uma montanha-russa de emoções. Eu comecei bem, depois fiquei mal, tive uma ascensão seguinte e terminei, para mim, pessoalmente, muito, muito forte na competição. Como é que era a sua relação com os chefes no MasterChef? Pelo que eu sei, ninguém pode ter muito contato fora do programa, né? A gente não tinha contato com eles antes da gravação, pós-gravação, nada. A gente só tinha contato com eles na hora da gravação lá, que a gente estava lá, eles estavam lá. Então, aquele esquema, a gente nas bancadas, eles lá na frente falando com a gente. Não? Só que, para um bom profissional, acho que não só na nossa área de gastronomia, mas qualquer área que você lida com profissionais, você tem que estar pronto para pegar toda a migalhinha que ele te joga. Porque são migalhas importantes, são migalhas que vão fazer a diferença. Então, assim, a gente não teve contato com eles, mas eles passaram muita sabedoria o tempo todo durante o programa. Então, assim, todo o encontro, todo o momento que a gente tinha de contato com eles, desde quando eles irem na bancada da gente falar e perguntar o que a gente está fazendo, e aí comentar, falar alguma coisa, até quando eles explicavam a prova e davam uma sacada, e quando eles vão lá te avaliar, que falava do teu prato. Então, a minha experiência que eu tive com eles foi o seguinte, eu tentei absorver e pegar o máximo de todos eles. Eu tenho na cabeça, assim, coisas que eu lembro na hora, assim, tipo, uma das experiências muito bacanas que eu tive foi a prova que inclusive o Shell foi eliminado, que a gente estava fazendo a prova de eliminação,
que era fazer um cardápio, fazer um prato com queijo, que a Thalita escolhia o queijo pra gente, e aí você tinha que fazer um prato com queijo em 3 texturas. Só que a gente fica distante do chefe e tal. Eu entendi que era para pegar um queijo e fazer 3 pratos com 3 texturas diferentes do prato. E aí eu fiz minhas compras no mercado, assim, eu ia fazer 3 pratos. E aí o Jacan veio na minha bancada. E aí ele falou, o que você vai fazer, Wilson? Eu falei, chefe... Aí depois, né, quando eu saio do mercado, que eu saí, eu confirmei, são 3 pratos. Não é 3 pratos não, isso é um prato só com 3 texturas. Eu falei, caramba. Agora, meu plano bagunçou todo. E aí eu lembro que o Jacan veio na minha bancada, eu tava assim, ainda não tinha elaborado nada, e ele falou, e aí, Wilson, o que você vai fazer? Eu falei, chefe, não sei, sinceramente. Eu entendi a prova errada, eu ia fazer 3 pratos diferentes para servir, e agora eu não sei o que eu vou fazer mais. Tô aqui tentando formular um plano. E ele falou para mim o seguinte, por que você não pega os 3 pratos que você ia fazer e bota num prato só? Eu disse, ué. Aí ele falou, tenta juntar isso. E aí ele falou, não sei se foi, eu não lembro se foi nesse momento também, mas ele falou para mim também, assim, ele falou assim, sabe, como um bom chefe, bom cozinheiro cresce, quando ele pega alguém que é bom e ele cola com essa pessoa e quer ver, quer aprender, quer fazer tudo que o cara faz. E assim, tá vendo? São gotinhas de conhecimento que eu mudou minha cabeça, eu pensei que não, realmente... E aí consegui fazer um prato, não foi o melhor prato, mas também passei da prova, não fui eliminado. Então, era isso. Todos eles, toda vez que eles falavam alguma coisa, toda vez que eles... No programa, às vezes, era difícil... A gente não conseguia ouvir o que eles falavam, tipo... Foi o Diego lá, apresentou o prato. Aí eles falavam com o Diego, a gente estava longe, não conseguia ouvir o que estava falando. Mas depois, quando o programa foi ao ar, que a gente viu... Cara, você vê que os caras são fonte de conhecimento e os toques que eles vão te dando, vão falando, você vê, caraca, realmente podia ser melhor, podia ter feito isso. Então, o nosso contato com eles foi mínimo, mas todo momento que a gente teve com eles, quem quer, né, quem está aberto, aprende muita coisa. E tem um momento de aprendizado ali, de sugar um pouquinho de conhecimento dos caras, e eu aproveitei o máximo, cara. Como é que você lidou, Wilson? Porque eu imagino, né, que participou do MasterChef, sai do MasterChef e as pessoas te reconhecem na rua. Como é que você lida com o reconhecimento das pessoas e, efetivamente, com a fama, né? Foi bem estranho, assim, foi um pouco... uma de ser reconhecido, as pessoas te reconhecer e falar, torci por você, sou teu fã, tô torcendo por você e tal, isso é muito legal. Tem a galera que te reconhece, mas não sabe da onde, né? Que fala assim, você, pô, cara, onde é que eu te conheço? Eu te conheço de algum lugar. Aí você fala assim, não é da televisão? Pô, tô participando do MasterChef, eu participei do MasterChef. Cara, é isso mesmo, eu te conheço do MasterChef e tal. E as situações que isso causa. Eu já tive a situação que, assim, saí do programa e voltei à rotina normal, de trabalhar, né, de pegar transporte público, pegar o ônibus, metrô, trem para ir trabalhar, coisa e tal. E de você esquecer que você... tem esses momentos que você esquece que você participou de um programa de televisão, agora então que o programa já passou um tempinho, às vezes você esquece que participou de um programa. Aí você tá fazendo seja lá o que for, isso aconteceu comigo dentro do trem, no trem, de ter um rapaz me olhando, me encarando, me olhando, e você começa a ficar, rapaz, o que esse cara tá me olhando? Você quer que vai me assaltar, vai me roubar, qual foi? E aí a pessoa toma coragem, vem chegar perto de você, você fica... Aí o cara... Ô, irmão, não é você que é o cara do MasterChef? Aí que cai a ficha. Tipo, meu Deus, eu tô aqui fazendo cara de mal pro cara pra ele ficar com medo e não vir me assaltar. E o cara me reconheceu. E é muito interessante essa coisa do... Hoje em dia tem muito mais disso, de a pessoa
reconhecer, às vezes ficar com vergonha de falar, ou então você esqueceu que participou do programa, tá trabalhando, você tá indo comprando, fazendo compra, e a pessoa chegar para você e falar assim, você não é o cara do MasterChef? Aí tu fala, é mesmo, sou reconhecido, as pessoas me reconhecem. E para mim, eu lidei muito bem com isso, eu não tenho pretensão nenhuma, eu não me sinto famoso. Eu falo, as pessoas, você é famoso. Eu falei, não, cara, eu sou conhecido. As pessoas me conhecem por uma participação no programa que eu tive e tal. Eu não me sinto famoso, me sinto conhecido. Isso é legal. Eu lido bem com essa coisa do ser conhecido. Deixa eu dar mais um recadinho pra você que tá acompanhando o Mochilinha Podcast. Eu queria dizer o seguinte, você que tá aí, que tá assistindo o nosso Mochilinha, muito obrigado pela participação, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E é claro que nós indicamos pra vocês a Simone Festas. Você vai se casar, vai participar de algum evento, ela aluga pra você. Então, além de vestidos, além de roupa de noiva, roupa também pra madrinha, ela também tem os vestidos muito bonitos. E é claro, roupa para os homens também, para os noivos e também padrinhos. Então, se você quer vai se casar ou vai participar de algum evento e quer alugar um vestido e pagar um preço justo e ainda, além disso, poder ter o conforto e exclusividade, é na Simone Festas, que fica na rua Aparecida, número 142, no primeiro andar. Tá legal? Eu vou deixar aqui o QR Code com o WhatsApp da Simone Festas, é só entrar em contato e falar com eles lá. Valeu, Simone Festas, é claro, deixando a sua festa ainda mais bonita. Muito bem, você que está acompanhando o nosso Mochilinha Podcast, eu quero dar um recadinho, que é o seguinte, para você que gosta de cuidar dos seus animais, gosta de cuidar do seu cão e do seu gato, eu vou dar uma dica muito legal. Você pode comprar a melhor ração que existe. Claro, a gente indica muito a Stop Cão aqui em Sorocaba. Fica na Afonso Vergueiro, lá você vai chegar, vai falar com o André ou minha querida Simone e você vai poder pegar, além de ração, produtos específicos para os seus animaizinhos, você pode pedir tudo a granel. Olha que legal. Quero pegar um tanto de ração. Você pode, lá você pode pedir que o André e a Simone vão te atender muito bem. Então, a Stop Cão fica aqui em Sorocaba. Pode pedir, a gente indica. E é claro, eu vou deixar um QR Code aqui com o contato deles. É só falar que você assistiu o Mochilinha Podcast. Muito bem, eu vou deixar um recadinho aqui, que é o seguinte, eu não posso deixar de falar desta caneca incrível, que é a nossa caneca do Mochilinha Podcast. Ela foi produzida pela Fátima Fagundes, aqui do Castelo das Festas, em Sorocaba. Fica na Mascarenhas Camelo, a gente vai mostrar para vocês todas as imagens aí, que além de canecas, você pode ter copos, você também pode encomendar a festa de aniversário do seu filho e da sua filha, e claro, produtos personalizados com a Fátima Fagundes. Olha que legal, o nosso logo do Mochilinha Podcast aqui, nessa caneca que foi feita por ela, e agradecer a minha querida Fátima Fagundes. Vou deixar também aqui o QR Code para você entrar em contato com ela, falar que assistiu o Mochilinha Podcast e conseguir um preço muito especial. Castelo das Festas também é apoiador do Mochilinha Podcast. Bom, estamos de volta aqui então e eu queria saber, Wilson, o que você está fazendo pós-Masterchef? Saiu do programa e agora? Então, pós-Masterchef, eu ainda trabalhei um tempo lá no hotel que eu trabalhava, mas as agendas não estavam batendo, porque eu comecei a receber bastante convite para participar de eventos, de coisas e tal, e não estava conciliando. E eu saí do hotel, mas já estava... Eu e o Shell, durante o programa, a gente já conversou muito de parceria, de fazer coisas juntos, e ficamos marinando isso e surgiu uma oportunidade, uma proposta, né? Eu tive aqui em Sorocaba algumas vezes para fazer eventos com o Shell e aí surgiu um convite do Guilherme para eu participar, fazer parte da equipe do Butcher Garden em São Roque, na Rota do Vinho, um conceito que a gente criou de costela a fogo de chão. E aí ele convidou, então eu e o Shell, 2 Masterchef no restaurante. O Shell cuida de toda a parte do assado, das carnes. A gente, inclusive, tem uma churrasqueira de 7 metros, com roda gigante de costela lá rodando. E a gente serve algumas carnes na brasa. E eu faço todos os acompanhamentos. Aí a gente serve uma experiência gastronômica, que você recebe um valor fixo, que aí você recebe entradas, come algumas coisas da parrilha,
eu mando um tacho montado com vários acompanhamentos diferentes, que estamos sempre mudando para você ter sempre uma experiência diferente, eu posso botar o meu toque ali em tudo. Então a gente hoje está lá, aceitei o convite, vim para me mudar. Falei, não, vamos para Sorocaba. E o Xian é muito imediatista, ele já correu atrás de um monte de coisa, a gente fez uns trabalhos aqui e tal. E eu tô agora no Butcher Garden, inclusive eu tô com meu boné aqui. Sei que vocês vão botar o linkzinho do Instagram para vocês conhecerem lá. E a gente já está funcionando. Graças a Deus está sendo um sucesso. Todo mundo que vai adora a comida, está gostando muito. E é isso. Hoje eu estou aqui, Sorocaba, morando em Sorocaba, trabalhando no São Roque aos fins de semana, né? Lá a gente trabalha fim de semana na Rota do Vinho. E, cara, tá sendo incrível. Tô adorando a experiência. Tô adorando cozinhar com o Shell, que a gente já trabalhou junto, né? Já fez eventos junto, mas cozinhar, tá ali todo dia, é muito legal. Bom, agora é o seguinte, ó, como a gente tá com a temporada nova do MasterChef, eu queria saber se você tá assistindo, na semana passada já teve a estreia, o que você achou que agora nessa temporada não temos o Fogaça, mas foi substituído pelo Rodrigo, né, e pelo que eu vi na repercussão, principalmente por Twitter e tudo mais, a galera se encantou pelo Rodrigo. Cara, eu vi a temporada, eu vi o primeiro episódio, e eu tô, assim, bem animado que vai ser uma temporada muito legal. Primeiro que voltou às seletivas, aquela seletiva com um monte de gente, né? A peneira, de peneirando. Essa é uma das coisas que do amador eu acho muito legal. Do próximo episódio já vai ter combate, né? Então, assim, essa coisa de brigar mesmo pelo avental, né? Para garantir a vaga. Isso eu achei incrível. E, cara, assim, eu adoro o Fogaça, gosto muito, a participação dele, ele tinha um peso muito grande no programa, e vai ser lembrado sempre por isso, mas eu tenho que dizer que o Rodrigo, ele tem um carisma, sei lá, não sei, ele tem uma coisa, ele me lembra, ele tem um jeitão bem parecido com o meu, sabe, de bem calmo, tranquilo, explica, fala, isso eu me identifiquei muito. Então, eu estou gostando muito, muito da participação dele no programa. Eu achei que deu um equilíbrio muito legal, não destoou os jurados. É um cara exigente pra caramba. E ele mostrou lá, né, mostrou técnicas de corte de peixe. Realmente, limpar peixe é difícil. E, cara, eu tô adorando. O primeiro episódio, para mim, foi topzera. Tô muito ansioso pro próximo e pra essa temporada. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente gravou esse programa há um tempinho atrás e a gente teve alguns problemas técnicos e tudo mais, e eu pedi pro Wilson voltar pra gente regravar. E quando eu pedi pra ele voltar, aconteceu algo muito louco na sua vida. Eu queria que você contasse isso que aconteceu com você. Então, eu não... Se puder, depois bota a imagem. Eu tava aqui antes, mas um pouquinho mais cheinho, tá? Um pouquinho mais gordinho. Cara, aconteceu de eu ser picado, o médico, né, não vi o inseto que me picou, nem não vi, mas pelo sintoma, pelo que aconteceu, o médico acredita que possa ter sido uma aranha marrom até, e eu não sei também onde foi, porque a gente foi antes de inaugurar o restaurante lá, a gente esteve lá fazendo limpeza, e eu me mudei para um apartamento novo que tem aranha, depois eu fui ver que tem umas aranhas grandes lá, perto do prédio, né, em alguns lugares do prédio. Então, fui mordido por uma aranha, cara, e o veneno se espalhou, mesmo tomando antibiótico, remédio, ao ponto de eu ter ser internado e ter que fazer raspagem, tirar já ter sido morto e a infecção da perna. Isso foi durante... quando a gente gravou, e aí você ter percebido que tinha dado ruim no problema técnico, e me chamam para regravar, e eu, cara, irmão, deixa eu conseguir ficar em pé, eu já volto aí, vamos marinar isso aí um pouquinho, que eu tô quase ficando bom, mas graças a Deus deu tudo certo, não conseguiu, a infecção foi toda removida, não afetou nada de músculo, né, nada que comprometesse a locomoção ou fiquei alguma sequela. Estou me recuperando bem, já estou andando, já voltei ativa, estou trabalhando.
Bom, muito bem. E pra você que tá acompanhando aí, a gente tem programa na quinta-feira, a gente tem Júnior Laíno, certo? E tem muitas novidades, a gente tá preparando algo muito legal. Você que tá aí também, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, você ativa o sininho, ativa as notificações, porque a gente quer muito, muito, muito que você sempre participe com a gente. E em breve a gente vai trazer muita coisa legal, vai vir uma nova temporada do Mochilinha, a gente encerra a primeira temporada com 24 episódios, viu? 24 episódios. E aí, a partir do 25º, a gente começa a nova temporada. Gente, obrigado pela audiência, obrigado por você que tá assistindo. A gente espera, é claro, muito em breve no próximo Mochilinha Podcast, viu? Valeu, é nóis. Fui.